Olá a todos, bem-vindos ao Perséfone Tarô. Meu nome é Priscila, previsão atemporal, signo de Áries. A afirmação positiva para vocês nesse vídeo é: tudo que eu desejo eu alcanço facilmente. Dessa forma, Áries, a gente começa mais uma leitura para vocês. Lembrando que são energias para muitas pessoas, não vai ressoar 100% com todo mundo. Sendo assim, pega daqui somente o que estiver em sintonia com o teu momento, tá? Na playlist do canal fica disponível o teu ascendente, lua, Vênus. Possivelmente você vai encontrar uma mensagem que complemente essa aqui, ou algo extra que tenha mais a ver com o que você está vivenciando. E para consulta particular, link do WhatsApp na descrição. Vamos lá, Áries. Já começamos bem, Áries. Não sabemos de quem se trata, porém aqui é como se viesse um alerta para vocês ficarem... Fica de orelha em pé. Fica de orelha em pé com a malícia, com a maldade, com sei lá o que de alguém, tá? Não necessariamente isso aqui tá falando que tem alguém mexendo pauzinho, fazendo magia e alguma coisa. Mas aqui tem alguém que não tá com uma intenção muito bacana. Isso aqui pode ser desde magia a atitudes, né? Pode ser desde magia a atitudes. E aí vem falando para vocês terem um pouco de cuidado, sejam um pouco mais cauteloso, escutem a intuição de vocês. Porque da traição nem papai do céu se salvou, tá? Então aqui vem claramente falando para vocês serem cautelosos aqui. Sejam cautelosos aqui. Pedindo cautela. Cautela e canja de galinha não faz mal para ninguém. Vamos ver o que é que vem mais aqui, Áries. Tudo que eu desejo eu alcanço facilmente. Áries, de Sol, Lua, Ascendente e Vênus. O povo tem uma coisa de imaginar muitas vezes que magia é feita com vela, né? Ah, é a vela, é uma galinha, é não sei o que. Não é, tá? Não é. Não necessariamente, porque a nossa cabecinha, essa massinha cinzenta que tem dentro da nossa mente, ela tem um poder assim fora do comum, tá? Então, enfim. Áries, de Sol, Lua, Ascendente e Vênus. Fica de alerta, né, nas atitudes de alguém aí. Com certeza é alguém que você já até imagina quem seja. Insatisfação. Eu acredito que vocês sabem quem é essa pessoa, tá? Eu acredito. E aqui não é uma coisa que pode vir, uma atitude maliciosa que pode vir de alguém que você não conhece, não. Aqui é como se fosse de um ambiente onde você... É como se fosse assim, não seria novidade. Não será novidade ou não seria novidade. Dessa pessoa eu espero qualquer coisa mesmo. No fundo do deck a gente tem a intuitiva. Lembra que eu falei, né, que vocês precisam prestar um pouquinho de atenção aos avisos que você recebe na intuição de vocês, né? Que a intuição da gente conversa bastante com a gente. Tá, aqui nessa primeira caída de carta tá falando muito de insatisfação, de chateação, principalmente no que diz respeito a profissional e núcleo familiar, tá? Pode ser que alguns de vocês aí estejam lidando com alguém que é muito narcisista. Narcisista, autoritário. Isso aqui pode ser vocês com alguém também, tá? Inverta os negócios aí se for necessário. Mas aqui o que eu tô entendendo é... já tem uma insatisfação instalada aqui com alguém, tá? Talvez a pessoa só tenha um ponto de vista e é inflexível na questão de aceitar outro ponto de vista, de aceitar uma outra opinião. A gente pode estar falando disso aqui. De você tendo que lidar com alguém que é muito inflexível e somente a palavra dessa pessoa é o que tem que ser e não, ela não aceita de outra forma. E aí o oráculo ele vem falando assim: Áries, a gente já está te passando instruções, é como se fosse assim, eu já estou te dando o caminho, como você tem que agir com essa pessoa. Não é no embate, não é batendo de frente, não é ameaçando, não é sendo impulsivo, não é fazendo a coisa sem pensar. Porque talvez essa pessoa já esteja catucando vocês, porque ela sabe exatamente onde te afetar.
E aí o oráculo ele vem falando para você ser mais estrategista. Não leva tão a ferro e fogo as atitudes dessa pessoa. Porque ela é assim desde que o mundo é mundo, meu filho. E dificilmente essa criatura vai mudar. É mais fácil ela cair do pé podre do que mudar, do que se orientar, do que... Enfim, tá? Porque é uma pessoa que é irredutível. Uma pessoa que ela se acha a última bolachinha do pacote. Ponto. É a mais inteligente, é a mais centrada, é a mais organizada, é a mais tudo. Então, assim, e o que essa pessoa é, não tá falando sobre você não, viu, Ares? O que essa pessoa é, tá falando sobre ela. Então, eu acredito que o oráculo também, ele tá trazendo essa temática para vocês, de vocês terem um pouquinho mais de flexibilidade no que diz respeito às atitudes do outro, porque a atitude do outro não tá falando sobre você, tá falando sobre ele. O jeito que o outro reage a uma opinião que é colocada, o jeito que o outro reage com as atitudes de cada um. Nem todo mundo vai ter uma atitude bacana dentro de uma situação. O que é bacana para a pessoa pode não ser para mim e vice-versa, entendeu? E a gente tem que aprender a lidar com isso. Mas aqui a gente está falando de uma situação que é muito... de um ponto de vista muito pesado, assim, eu diria. E eu vou falar uma coisa, aqui a gente tá falando de alguém que não aceita ajuda, tá? Pode ser alguém orgulhoso, assim. Tá no fundo do poço, bebendo lama, mas é aquela coisa de eu não quero ajuda. Sua não. Eu posso pegar ajuda de qualquer outra pessoa, mas sua eu não quero. Volto a falar, isso aqui pode estar no âmbito familiar ou no núcleo profissional, tá? Tanto num canto ou no outro aí. Enfim. Vamos lá. Áries, Sol, Lua, Ascendente, Vênus. E como é uma pessoa muito meticulosa mentalmente, muito estrategista, uma pessoa que, como eu falei, né? Pode ser orgulhoso, orgulhosa, egoísta, narcisista. Tem traços aqui narcisistas, tá? Cuidado, porque assim, é uma pessoa que ela... Eu tô pegando alguém que faz o redemoinho, é como se... Eu vou botar uma coisa bem nordestina aqui, que é pra vocês entenderem. É como se aqui fosse alguém que fizesse uma fogueira, fizesse uma fogueira perto de um canavial, tocasse fogo e pegasse a caixinha de fósforo, o combustível que foi usado para acender a fogueira e colocasse junto de você num momento que você não está percebendo e colocasse a culpa em você. Lhe responsabilizasse pelo fogo lá dentro do canavial, da fogueira que a criatura fez. Não foi eu, foi fulano. Então, cuidado com isso. Cuidado. Esteja em alerta. Tudo que eu desejo, eu alcanço facilmente. Áries, Sol, Lua, Ascendente e Vênus. Cavaleiro de Espadas. Três de paus. Quatro de copas novamente. Ô, Ares, eu vou te falar uma coisa, viu? 9 de ouros. E um rei de espadas aqui. E um 6 de copas. Isso aqui, a gente pode estar falando sim de uma conexão tua com alguém, tá? E aqui a gente tá falando de duas pessoas numa energia muito parecida, muito similar. Como a gente tem duas pessoas do mesmo naipe aqui, temos um rei de espadas no fundo do deck, com 9 de ouros, e temos uma rainha de espadas aqui na mesa. Dos dois, um. Ou aqui realmente a gente está falando de um casal que pode não estar junto, tá? Que houve um afastamento e está em um embate por questões materiais, de filhos, seja lá o que for, enfim, né? Ou seja lá por quais questões forem. Ou aqui a gente está falando da sua conexão com alguém na área profissional. Realmente aqui pode ser uma dessas duas coisas. Não tem
outra situação aqui não, tá? Ai, Priscila, não tô nem numa situação nem de relacionamento, nem em questão profissional. É mais, sei lá, meu pai. É eu e meu pai, a situação aí. Você adequa para a tua realidade. Mas aqui tá forte para a questão familiar, de relacionamento principalmente, que terminou, tá? Que terminou. E a outra situação aqui pode ser profissional. Se aqui for uma relação de relacionamento, uma situação de relacionamento, algo que terminou, é como se essa mulher aqui estivesse esperando você se posicionar. Se posicionar no sentido de perder na estribeira. Sabe quando alguém fica provocando o outro, fazendo insinuações? Eu tô pegando bem isso aqui. É porque é como se fosse assim. Eu sei o ponto fraco de Áries e eu vou ficar catucando até doer na ferida e essa pessoa agir impulsivamente. Porque de verdade aqui é como se essa pessoa estivesse fazendo de tudo para pegar você na sua fraqueza. Tá metendo o dedo na ferida aqui de forma assim, sem pensar muito, viu? Se vai doer, se não vai. E é uma energia muito parecida com a tua. A gente tem muita água aqui nessa leitura. Pode ser que você esteja lidando com câncer, escorpião ou peixes, tá? Ou você tem um desses elementos no mapa, muito forte. Pode ser que você tenha o seu ascendente em um desses elementos e esteja lidando com alguém de Áries. Por isso que a gente fala sempre que inverta os papéis se for necessário. Mas aqui é como se... E alguém tá fazendo isso de caso pensado, tá? É uma estratégia dessa pessoa. Porque esse cavaleiro de espadas aqui, ele não pensa muito quando ele vai fazer uma coisa, não. Doeu nele, deixou ele insatisfeito, ele vai pra cima. Ele não vai pensar, ele é muito assim, imediato. Ele não vai pensar, não vai articular, ele não vai nada. Ele doeu nele, ele vai pra cima. É um cavaleiro mais guerreiro, ele é mais... É ele o de paus. Mas eu acho que esse aqui é um pouquinho mais pesado, dependendo da situação. Que ele é mais imediatista, a reação dele é muito mais rápida. E aqui é como se alguém estivesse testando tua fé. E se aqui for no âmbito profissional, você tenha cuidado, porque a intenção dessa pessoa aqui é lhe derrubar. Ela está esperando que você caia. É como se ela estivesse colocando todas as armadilhas ali para lhe testar, para ver se você cai, para ver se você entra no atrito, se você entra no conflito, se você compra essa briga, sabe? Porque ela sabe exatamente o que ela precisa fazer para lhe tocar. Onde tocar em você, para lhe machucar e fazer com que você reaja. É uma coisa que eu li um dia desse, eu tô lendo um livro. Lá vem eu com meus livros. Eu tô lendo um livro que... eu li uma passagem nele ontem que fala exatamente disso. Situações externas, elas às vezes acontecem justamente para desequilibrar a gente. Tudo no ser humano é mental. Tudo. Tudo. Sua atitude, a sua fala, suas percepções, tudo tá ligado ali na mente. Tudo. Principalmente situações de passado, que é onde a gente tem mais dificuldade de soltar, de limpar, de desintoxicar, de se desapegar, né? A gente tem mais dificuldade de soltar passado. Por isso que muitas vezes a gente sofre. Por quê? Porque a gente tem essa inflexibilidade, né? Muitas vezes. Quando é algo que a gente percebe e começa a fazer o esforço, tá massa. E quando é aquela pessoa mais teimosa, que é irredutível, não consegue perceber os próprios erros e ainda se coloca de vítima, colocando a vítima como algoz, e aí complica. Isso aqui pode ser exatamente essa situação, tá? Pode ser exatamente essa situação. Aqui, alguém... Eu não vou dizer que essa pessoa foi 100% ruim contigo, porque pode ter já tido momentos assim de muita harmonia entre vocês. Pode. Só que de uns tempos pra cá, a coisa vem descendo de ladeira abaixo, assim, tipo um carro sem freio. É o que eu tô compreendendo aqui. Entende? Então, assim, vem descendo de ladeira abaixo, tipo um carro sem freio. E essa pessoa aqui, ela está tendo atitudes
que é justamente para fazer com que você se destrambelhe, porque ela sabe seu ponto fraco, ela sabe o que fazer, ela sabe o que falar, ela sabe com quem mexer, inclusive, para te afetar. É muito articulada essa pessoa aqui. Possivelmente já tentou de outras vezes e não teve muito sucesso. Porque talvez aqui, para algumas pessoas, é como se estivesse assim, dizendo assim, você sabe quem é essa pessoa, você sabe que já não é a primeira vez que ela tenta contra você, te prejudicar, sei lá, fazer com que você se destrambelhe para você perder sua razão, tá? Já não é a primeira vez que ela faz alguma coisa desse tipo. Então aqui é como se estivesse trazendo um alerta para você. Cuidado com as suas atitudes com relação a essa pessoa ou nesse ambiente. Porque a forma que você está reagindo ou a forma que você vai reagir é como vai ditar a finalização disso aqui. Entendeu? Áries. Tudo que eu desejo eu alcanço facilmente. Ó, as alianças, o navio, ai, 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 é isso aí, Brasil, não tem outra coisa. Tá. Lembra que eu falei aqui de um relacionamento que pode ter terminou, se afastou, houve uma confusão, sei lá, um atrito e todo mundo se distanciou e tá todo mundo ainda de cabeça muito quente, temperamento muito exaltado ainda. Só que assim, não tem conversa aqui não. Não tem. Toda vez que vai ter uma conversa, em vez de ter uma conversa para resolver, tem um embate, porque cada um segura a sua opinião e seu ponto de vista. Não vou ceder. Aqui é como se fosse isso. As tentativas de diálogo e argumentação aqui são no sentido de vamos apaziguar esse negócio, vamos deixar tudo, né, organizado. É para encerrar, então vamos encerrar de boa, mas não tem acordo. Aqui é como se não tivesse acordo. Essa cartinha dos ratos aqui fala de alguém de verdade muito tóxico que só vê o próprio umbigo. Eu acho que até o dialeto, né, a verbalização dessa pessoa, ela pode ser problemática, assim. Muitas vezes de difícil compreensão. De fato, aqui, a gente falando de relacionamento amoroso, não tem relacionamento mais aqui. Já teve um dia. Mas assim, possivelmente de 4... Não, deixa eu ver. Peraí, calma. Deixa eu somar aqui. 4. 9. Ó, de relacionamento aqui que já teve, né? Desse relacionamento aqui que já teve, possivelmente aqui a gente tem uma situação que de 10 anos, 8, 7 e 4 anos, o negócio já começou a dar errado. Desse período pra cá, o negócio começou a desenvolver assim, numa insatisfação que nunca era preenchida. E vou falar, viu? Aqui alguém se comprometeu muito, inclusive deixando de fazer coisas que gostava. É como se, um exemplo que eu vou botar, você deixava de fazer coisas que gostava para doar-se para essa pessoa e nunca era o suficiente. Tudo que você fazia sempre tava um PT, sempre dava um perrengue, nunca trazia felicidade, nunca tava bom. E aí aqui no meio já tá falando que esse calvário, ele tá acabando, ele tá partindo aqui, ó, para esse caixãozinho aqui. Depois que isso aqui descer pra terra, meu filho, acabou-se. Já não tem choro nem vela mais, tá? Tá sendo um processo um pouco lento, porque aqui pode ser que envolva outras coisas, aquilo que eu falei. Pode ser que envolva bens materiais, pode ser que envolva filhos, guarda, coisas assim. Pode ser que aqui também tenha processos judiciais, como eu falei.
Pode ser que já tenha tido ou irá ter uma tentativa de conciliação, mas assim, fica muito pesado. Por quê? Porque tem uma ponta aqui que não está colaborando com nada. É uma pessoa teimosa, egoísta, sabe? Enfim, que não tem conversa com essa pessoa, não tem conversa, não tem diálogo. Então, assim, o oráculo, ele te orienta de fato, tá? Não fique esperando que essa pessoa seja flexível e que mude o ponto de vista no sentido de argumentar com você de boas e entrar num acordo, porque com ela não tem. Não tem. O que a gente tem aqui de fato é: se afaste para longe, corra para as colinas. Ai, corra para as colinas. Porque aqui não tem assunto com essa pessoa mais não. Entendeu? É capaz, inclusive, de se você for argumentar com ela falar coisa para te machucar. É aquilo que eu falei. Vai ser falado ou feito coisas aqui, se você der brecha, lógico, né? Que podem ferir você de alguma forma. E essa ferida causando uma reação. E na hora que você reage, você sai como errada. Ou errado, não sei. Tá? Contudo, tenha um pouquinho só mais de paciência. Eu sei que a situação pode estar complicada. Assim, feliz vocês não estão, tá? Independente de ser num relacionamento amoroso que terminou ou numa situação de profissão, né? Dentro da situação em que você trabalha, enfim, no lugar onde você trabalha. Não tá muito feliz, mas tenha um pouquinho de paciência porque já tá chegando ao fim, tá? A gente tem aqui a carta do caixão que já fala desse cansaço, já fala dessa finalização de ciclo. Tá sendo um pouquinho demorada, lenta, né? Morosa. Mas assim, aqui são coisas que vocês precisam resolver para finalizar, para fechar essa página de vez e pronto. É o pingo que tá faltando no fim da frase. Quando colocar esse pontinho, né? Esse pontinho, quando você colocar no fim da frase, encerrou. Pode fechar o livro e ver outra coisa. Mas tenha um pouquinho de paciência. E cuidado para você não entrar nas articulações melindrosas aqui dessa pessoa para você não se lascar. Só isso que eu tenho para lhe dizer. Cheiro grande, se cuida, até daqui a pouco.